Apareceu aí para você já a transparência? Apareceu sim, professor. Pronto. Então, hoje nós vamos praticamente encerrar a parte introdutória de números complexos e na próxima aula a gente já entra em funções analíticas. Então, para fechar a parte introdutória de números complexos, apesar de que a menina vai falar de mais de outro assunto também interessante, mas já não será mais como introdutório. Então, nós vamos falar hoje sobre a exponencial. Então, nós vimos soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e agora a função exponencial. Então, a exponencial complexa. Como é que a gente avalia uma função exponencial complexa? Então, o desenvolvimento em série de Maclaurin, válida para todos os valores reais na variável x, não sei se vocês lembram da série de Maclaurin, é assunto do cálculo 2, se eu não me engano. Então, e elevado a x para o exponencial real, né, nós temos que e elevado a x em série de Maclaurin significa somatório n de 0 a infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Então, a série de Maclaurin da exponencial real e elevado a x é dada por essa equação aí, que significaria 1 mais x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, mais etc. Temos também a série de Maclaurin para a função cosseno de x. Então, o cosseno de x é o somatório de 0 até infinito de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n sobre 2n fatorial, que resulta em n variando de 0 a infinito, em 1 menos x2 sobre 2 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, menos x6 sobre 6 fatorial, e assim por diante. E também o seno de x. Então, o seno de x é dado pelo somatório de n de 0 a infinito, de menos 1 elevado a n, de x elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. E aí, fazendo correr o somatório, nós temos para n igual a 0, x, para n igual a 1, menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos x7 sobre 7 fatorial, mais etc. Então, nós temos essas três séries aí de números reais, né? Funções reais, representadas em séries, né? Então, com essa introdutória lá, que a gente entende já conhecida, essas séries, a gente vai tentar verificar o que acontece se a função for complexa. Então, se a função for complexa. Então, a constante de Euler é um número irracional compreendido entre 2 e 3. Ou seja, ele vale 2,71828, etc. Então, essa é a constante de Euler. E é dada pela série 1, né? Considerando x igual a 1, né? Então, se a gente pega essa série aqui, 1, que a gente chamou de 1, com x igual a 1, nós temos esse resultado aqui, né? Então, vai ficar 1 mais 1 dá 2, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 6, mais etc., que vai resultar nesse número irracional aqui. Então, tá aí a série. Então, a constante de Euler dessa série aqui, n de 0 a infinito, é 1 sobre n fatorial, que vai ser 1 mais 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais etc., que resulta nesse número irracional aqui. Vamos tomar o desenvolvimento de e elevado a x para e elevado a z. Então, vamos converter e elevado a x para e elevado a z com z complexo. Então, se e elevado a z já tivesse significado para z complexo, então teríamos como y real, com y real, nós teríamos da seguinte maneira, né? Então, um número complexo z, eu estou pegando só a parte imaginária, né? Eu estou pegando um número complexo onde a parte real é zero, ou seja, eu estou pegando um z cujo o x é zero, né? O z é x mais y. Então, fazendo x igual a zero, o meu z
o meu z é apenas y. Então, eu tenho esse número complexo z dado por y. Então, e elevado a z significa e elevado a y. Então, no lugar do x, lá, da parte real, a gente coloca o y. Então, n fatorial de 0 a infinito e y elevado a n sobre n fatorial. Fazendo correr o n de 0 até infinito, então nós temos para n igual a 0, então qualquer número elevado a 0 é 1, 0 fatorial é 1, 1 sobre 1 dá 1. Quando n for 1, vai ficar y sobre 1 fatorial, que é 1, então y. Quando n for 2, y elevado a 2 sobre 2 fatorial, mais, quando for 3, mais y 3 sobre 3 fatorial e assim por diante, né? Então, tá aí para y. Isso aqui a gente pode arrumar da seguinte maneira, né? Então, desenvolvendo essas potências aqui na parte na parte imaginária, né? Então, nós temos 1 normal, y normal. Quando eu pego y elevado a 2, é i elevado a 2 vezes y elevado a 2. Então, i elevado a 2 dá menos 1. Então, ficou menos y elevado a 2 sobre 2. Y elevado a 3 é i elevado a 3 vezes y elevado a 3. I elevado a 3 é menos i. Então, fica menos i, y elevado a 3 sobre 3 fatorial. E y elevado a 4 é i elevado a 4, que dá 1. Então, 1 vezes y elevado a 4. E y elevado a 5 significa i. Então, y elevado a 5 sobre 5 fatorial. E y elevado a 6 começou a repetir, é menos 1, então menos. Y elevado a 6 sobre 6 fatorial. Aqui é menos i e assim por diante. Então, nós temos essa representação aqui desse elevado a y. É dado por isso aqui. Que a gente pode arrumar da seguinte maneira: separar a parte real da parte imaginária, somar os reais, juntar os reais e juntar a parte imaginária, né? Então, eu posso representar da seguinte maneira. Então, admitindo ainda que seja possível rearrumar os termos dessa série, pondo junto os termos reais e separadamente os termos imaginários, obtemos o seguinte. Então, a mesma série, eu apenas coloquei junto as partes reais, né? Então, 1 junto com menos y2 sobre 2 fatorial, mais y4 sobre 4 fatorial, menos y6 sobre 6 fatorial, e etc, né? Porque continua. E a mesma coisa, a parte imaginária. Eu coloquei i evidência, mais i, então sobrou y, menos y3 sobre 3 fatorial, mais y5 sobre 5 fatorial, menos y7 sobre 7 fatorial. Então, arrumei dessa maneira. Quando eu arrumo dessa maneira, dá para ver que isso aqui, eu posso utilizar outra série para representar esses números aqui, daquelas lá iniciais que eu mostrei. Então, nós temos aqui uma série de cosseno, que é 1 menos x2 sobre 2 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, menos x6 sobre 6 fatorial. E outra série que é x menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos x7 sobre 7 fatorial. Ou seja, o cosseno, potência par, fatorial par, seno, potência ímpar, fatorial ímpar, né? Sempre permutando menos e mais, menos e mais. Então, eu posso utilizar isso lá na representação exponencial que a gente chegou. Então, observe que isso aqui, nós temos par, potência par fatorial, potência par fatorial, menos, mais, menos e mais. E aqui é a mesma coisa, y, potência ímpar, ímpar fatorial, potência ímpar, ímpar fatorial, menos, mais, menos e mais. Então, eu posso dizer que isso aqui é o cosseno de y mais i seno de y, né? Então, de 1 e 2, nós temos que e elevado a y é cosseno de y mais i seno de y. Então, nós chegamos a essa representação aqui da exponencial complexa, né? A exponencial complexa é elevado a y, nada mais é do que cosseno de y mais i seno de y. E só que a gente pegou um complexo
não completo, né? Pegamos o complexo que só tem a parte imaginária para representar o exponencial. Então, essas condições servem como motivação para definirmos a função exponencial. Fazemos isso tomando a relação 4, né? Essa que a gente pegou aqui, como ponto de partida. A definição da exponencial, no caso de uma exponencial qualquer, então, para uma exponencial qualquer, que eu peguei uma que o x era zero, para montar isso aqui. Então, para uma exponencial qualquer, é feita de maneira a manter a propriedade aditiva da exponencial real. Então, nós sabemos lá do ensino médio que para uma exponencial real é elevado a x1 mais x2, onde x1 e x2 são números reais, isso aqui é a mesma coisa que ser e elevado a x1 vezes e elevado a x2, ou seja, a exponencial da soma é esse produto aqui, né? Então, e elevado a x1 mais x2 é a mesma coisa que ser e elevado a x1 vezes e elevado a x2. Então, sabendo disso, então, definimos então a exponencial de e elevado a z para um número complexo qualquer. Então, por um número complexo completo, x mais y, resulta da expressão. Então, obedecendo isso aqui, mantendo a propriedade aditiva, nós temos e elevado a z, e elevado a x mais y, a gente determinou e elevado a y. Para completar, então, e elevado a z é igual a e elevado a x mais y, e a gente sabe que isso aqui é e elevado a x vezes e elevado a y, né? Então, dessa propriedade aqui, nós sabemos que isso aqui é e elevado a x vezes e elevado a y. E como a gente já sabe que e elevado a y é igual a cosseno de y mais i seno de y, então, isso aqui é igual a e elevado a x vezes cosseno de y mais i seno de y. Então, nós temos essa representação aqui para um complexo qualquer. Então, um complexo qualquer, a gente pode representar dessa maneira. E elevado a x vezes cosseno de y e seno de y. Onde y é o quê? É o argumento do número complexo. E aí nós temos essa representação. Propriedade da exponencial. E aí a gente precisa relembrar as propriedades lá dos reais, que elas mesmas se aplicam à exponencial, né? Então, da definição que acabamos de dar da exponencial e das propriedades das funções reais, seno, cosseno e exponencial, decorrem as seguintes propriedades da exponencial complexa, né? Então, a exponencial complexa mantém a propriedade aditiva, né? Então, e elevado a z1 vezes e elevado a z2 significa que é elevado a z1 mais z2, né? Então, mantém a propriedade de produto de dois complexos, mantém da exponencial de dois complexos, mantém a exponencial e soma as potências, z1 mais z2. E elevado a menos z1 é 1 sobre e elevado a z. E elevado a z, entre parênteses, elevado a n, é elevado a nz, é o produto das potências. E e elevado a z sempre é diferente de zero, do mesmo jeito que a exponencial real, é sempre diferente de zero, o gráfico da exponencial real é esse gráfico, né? Nunca chega no zero, a mesma coisa é o complexo. A exponencial complexa é o mesmo gráfico também, nunca topa no eixo x. Então, é sempre diferente de zero. E o módulo de e elevado a z é igual a e elevado a real de z. Ou seja, o que eu quero dizer isso? Se eu tenho um módulo de e elevado a, vamos dizer, 2 mais 5i, o módulo disso, isso aqui é e elevado. Quem é real de z? Real de z é 2. Isso é igual a e elevado a 2. Eu estou dizendo isso. Que e elevado a, o módulo de e elevado a z é e elevado a real de z. Ou seja, e elevado a 2. Então, não preciso desenvolver tudo para determinar quem é o módulo de e elevado a z. Ok? Alguma dúvida, pessoal?
Não? Prosseguir. Não, professor. Então, nós temos essas propriedades todas aí. Ah, ainda tem mais essa. Que E elevado a Z é igual a 1. Então, E elevado a Z é igual a 1 se somente se Z for igual a 2kπi. Ou seja, nós sabemos que E elevado a Z, na realidade, é elevado a x mais y, onde y é um argumento, né? E aí, ou seja, isso aqui é elevado a x vezes cosseno de y mais i seno de y. Então, para que isso dê 1, o Z tem que ser 2kπi, ou seja, eu não posso ter o x, né? O x tem que ser zero, é como se x fosse zero, e aí nós temos E elevado a zero vezes cosseno de 2kπi mais i seno de 2kπi, onde esse k é um número inteiro, né? Então, como k é número inteiro, então se k for zero, dá cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Seno de zero é zero. Então, isso aqui resulta em 1. Se k for 1, dá cosseno... Opa, não tem i aqui não. Não tem aqui não. 2kπi é aqui. O i já está aqui, né? Aí 2kπi. Então, y é 2kπi. Então, quando k for 1, dá 2π. Cosseno de 2π é 1 e seno de 2π é 0. Então, dá 1. Se k for 2, dá 4π, que é 1 e 0. Então, sempre vai dar 1 se o meu z for igual a isso aqui, 2kπi. Ou seja, no lugar de z, eu tiver E elevado a 2kπi. Porque isso aqui significa cosseno de 2kπ mais i seno de 2kπ. Então, como k é um número inteiro, então, independente do valor de k, sempre isso aqui vai dar 1 e sempre isso aqui vai dar 0. Então, a resposta disso aqui sempre vai ser 1, desse último termo aqui. Então, E elevado a z é igual a 1, se somente se o meu z for igual a 2kπi, onde k é um número inteiro. Então, eu disse que a aula ia ser bem rapidinha, né? Então, nós vimos essa parte de números complexos. Aí tem a demonstração desses elementos aqui, mas vamos fazer logo as atividades do exercício que geraram algumas dúvidas, né? A primeira questão, letra A, e agora, não me lembro qual era a questão. Era para raiz de quanto? De menos 1, não era? Raiz cúbica, né? Era isso, menos 1 ou era 1 mesmo? Hein, Professor, pessoal? deixa só eu abrir a questão aqui, peraí. É menos 1, professor. Menos 1. Então, a raiz cúbica de menos 1. Então, questão bem simples, bem fácil de ser feita, né? Então, o R. O R vai ser um módulo, né? Aqui o meu Z está aqui dentro. Então, o módulo de Z, então o módulo de menos 1 é 1. E meu θ? Se eu estou dizendo que é menos 1, ele está aqui, sobre o eixo. Menos 1 está sobre o eixo X. Significa que o ângulo é π. O ângulo é π. Então, meu θ é π. Acabou-se. Então, se eu sei meu R e meu θ, então lá vai. Se o N é 3, vou colocar aqui primeiro, de forma geral, né? De forma geral, isso é raiz enésima de R, né, do módulo, cosseno de θ mais 2k π sobre N, mais I seno de θ mais 2kπ sobre N. Então, essa é a forma geral, ok? Alguma dúvida aí? Tem algum engano aqui meu? Não. Não, tá certo, né? Então, meu N é 13, então meu N aqui vai variar de 0, meu N vai variar de 0
1 e 2. Nós temos 3 raízes distintas. Então, teve gente que botou 2 raízes só, igualou a primeira com a última. Está errado. São 3 raízes distintas. Então, o meu Z0 vai ser, o meu R é 1 elevado a N, o N, aqui é o K, né? O K que varia, o N é fixo, o N é 3. O N é 3. Então, raiz cúbica de 1 é 1, então não preciso colocar. Então, vai ficar cosseno, o K é 0, então vai ficar só π sobre 3. Π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Então, aqui é 60 graus, né? 60 graus. Cosseno de 60 é meio. Então, é meio mais I raiz de 3 sobre 2. Então, feito o Z0. O Z1, cosseno. Aí vai ser, o K é 1 agora, então é 2π mais π, né? 2π mais π dá 3π. 3π sobre 3 dá π. Então, cosseno de π mais I seno de π. Seno de π é 0, cosseno de π é menos 1. Então, tá aí. Menos 1. E, finalmente, a última raiz, cosseno de, agora K é 2, 4π mais π, 5π sobre 3. 5π sobre 3 mais I seno 5π sobre 3. 5π sobre 3, aqui é π sobre 3 é 60, é o mesmo desse. Vezes 5, então 60 vezes 5 dá 300, né? Ou seja, o 60 estava aqui, 300 está aqui. Então, é o mesmo resultado do de 60, só que está no quarto quadrante. Aqui é primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. E o que é que muda os elementos? O cosseno é o mesmo, vai estar aqui, e o seno é o mesmo, só com sinal contrário. Então, o cosseno é o mesmo, meio. Eu não preciso fazer cálculo aqui, procurar, fazer cálculo para saber. Então, como aqui é múltiplo de 60. Aqui é 60 e aqui é 5 vezes o valor de 60. Então, o cosseno é o mesmo e o seno é trocado. Então, o seno é menos. Então, menos I raiz de 3 sobre 2. Então, está aí feito. Então, teve uma pessoa que botou mais aqui, e deixou igual. Aí, errou. São 3 raízes distintas. 3 raízes distintas. Essa e essa. Então, feita a letra A. Letra B. Letra B também foi bem simples. Também é raiz cúbica, né? Só que é de I ou de menos I? I. I, né? Raiz cúbica de I. Então, a mesma coisa. Então, o módulo de I é 1. Então, porque é 1, é raiz, aqui é o Z é I, né? O Z é I. E aí, o módulo de Z significa raiz de 1 ao quadrado, porque o x é 0, né? Então, dá 1. Então, R é 1. E o θ? Como é I, ele está aqui, sobre esse eixo, que é o eixo I. Então, o ângulo é só isso aqui, que significa 90 graus, π sobre 2. Então, π sobre 2. Então, acabou-se. Então, como R é 1, então, pegando a mesma fórmula aqui, né? É 3, 1, raiz cúbica de 1 é 1, então não preciso botar. E a minha variação também é essa, 0, 1 e 2. Então, eu vou ter Z0 igual a cosseno de π sobre 2, já que o K é 0. K é 0, então vai embora, vai ficar π sobre 2 sobre 3. π sobre 2 sobre 3, então, vamos fazer aqui do lado, π sobre 2 sobre 3, eu boto 1 embaixo do 3, extremos por meio dá π sobre 6. Então, π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus, né? Então, 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2 e seno de 30 graus é meio. Então, aqui dá raiz de 3 sobre 2 mais I raiz...
I sobre 2, né? Meio. Se quiser botar 1 sobre 2, I. Deixa eu apagar ali e fazer direitinho. Então, I sobre 2. Né? Que é meio vezes I. Então, dá I sobre 2. Então, tem isso aqui. O Z0. O Z1. Ave Maria. O Z1 vai ser igual a cosseno. Então, eu tenho π sobre 2 mais 2π, né? Porque o K é 1. Então, 2π. Então, como tenho 2 aqui embaixo, então 2 vezes 2 dá 4π, mais π dá 5π sobre 2, ou seja, 5π sobre 6, não é isso? 5π sobre 6. Mais I seno de 5π sobre 6. A mesma coisa, aqui é 30 vezes 5. 30 vezes 5 dá 150, significa que está no segundo quadrante. É o mesmo do primeiro, só que o primeiro era 30, é como se estivesse aqui, de 30, só que está no segundo quadrante agora, né? Porque 150 é abaixo de 180. Ave Maria. Então, ele está aqui. Ou seja, o cosseno é o mesmo com sinal trocado, aqui é mais, aqui é menos, e o seno é o mesmo valor. Então, o cosseno inverte sinal, então menos raiz de 3 sobre 2, e o seno é o mesmo valor, mais I sobre 2. O seno é o mesmo. Então, se fazer cálculo aqui, é múltiplo do ângulo de 30 graus. Então, eu pego 30 vezes 5, dá 3 vezes 5, 15, com 0, 150. Então, o mesmo do de 30, só que está no segundo quadrante. E o Z2 vai ser igual a cosseno de, então, o K2, né? Quando o K é 2, então Z2, então vai ser 4 π, só que tem meio aqui, então tem um 2 aqui embaixo multiplicando por 4, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9π sobre 3. Então, 9π sobre 3, 9π sobre 2 sobre 3 dá igual a 9π sobre 6. Então, 9π sobre 6, 9π sobre 6, simplifico aqui por 3, dá 3π sobre 2. Então, cosseno de 3π sobre 2 mais I seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 significa 270, ou seja, está aqui, está em cima do eixo, só que negativo. 3π sobre 2 é isso aqui. Então, o cosseno aqui é 0 e o seno é menos I. Então, o cosseno é 0, e o seno é menos 1. Então, vai ficar a resposta menos I. Que é menos 1 vezes I, menos I. Resposta menos I. Muita gente errou, botou menos 1. Botou menos 1 mais 0i. É menos i. É 0 menos i. Então, muita gente errou isso aqui. Botou menos 1. Então, perdeu o ponto aqui. Então, letra B, muito simples também. A letra C era que dava um pouquinho mais de trabalho. A letra C. Vou apagar aqui. Não vou apagar não, vou mudar de página. A letra C. Me fale aí como era a letra C, que eu não me lembro mais. Menos 1 mais I raiz de 3, tudo isso elevado a 1/4. Só isso, né? Isso. Significa que eu quero a raiz quarta desse número complexo aqui. Desse Z igual a menos 1 mais I raiz 3. Então, eu tenho que achar o R. O R vai ser raiz de menos 1 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado, que resulta em 1 mais 3, que resulta em 2. Então, meu R é 2. E meu θ? Meu θ, arco tangente de raiz de 3 sobre 1. A gente considera como se fosse real, tudo positivo, né? Então, raiz de 3 sobre 1 é raiz de 3. Arco tangente de raiz de 3, eu não lembro de cabeça,
Então, eu faço aqui π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Seno, cosseno. Então, aqui é meio, aqui é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, então vai ser isso aqui, né? Que aqui é raiz de 3 sobre 2 e aqui é meio. Corta, então, tangente, raiz de 3 é aqui, né? Você corta meio com meio, fica raiz de 3. Então, é o de 60 graus, né? Então, é o de 60 graus, π sobre 3. Porém, ele está no segundo quadrante. Aí. O seno é positivo e o cosseno é negativo. Ou seja, o eixo Y, aqui o I, é positivo e o eixo X é negativo. Então, ele está aqui no segundo quadrante. Como ele está no segundo quadrante, então é π menos π sobre 3. Então, mudar de quadrante. E aí vai ficar 3π menos π, dá 2π sobre 3, é isso? 3 menos 1, 2π. Isso, 2π sobre 3. Então, é esse meu ângulo. Meu ângulo é 2π sobre 3. E meu K está variando de 0, 1, 2 e 3, né? Já que é raiz quarta, então 0, 1, 2 e 3. E aí nós vamos, o meu Z, K, vai ser igual a raiz quarta de 2, né? Do R, que é 2. Cosseno de θ, vou botar assim, vou botar logo o valor de θ, né? 2π sobre 3, 2π sobre 3, mais 2kπ sobre 4, mais I seno de 2π sobre 3, mais 2kπ sobre 4. Então, vamos substituir. Então, para o K igual a 0, então, eu tenho raiz quarta de 2, aqui 0, extremos por meios, vai ficar 2π sobre 12, que dá cosseno de π sobre 6, né? Mais I seno de π sobre 6. Então, 30 graus. Cosseno de 30, isso aqui é igual a raiz quarta de 2, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, mais I sobre 2. Então, acaba aqui, aí. Muita gente fez essa multiplicação aqui, aí. Errado. Aqui é raiz quarta, aqui é raiz quadrada. Você não pode multiplicar duas raízes de índices diferentes, não. Porque aqui é como se tivesse 2 elevado a 1/4 vezes 3 elevado a meio. Você não pode fazer essa multiplicação, porque você não pode multiplicar as bases e não pode multiplicar os expoentes, porque aqui a prioridade é sempre a potência primeiro, e não tem como você fazer isso, porque os índices são diferentes. Então, você... mas se eu transformar isso aqui? Não tem como, porque isso aqui vai ser isso aqui, ó, vezes 3 elevado ao meio. Você tem que resolver isso aqui primeiro para depois fazer essa multiplicação. Tem prioridades na matemática. Então, muita gente fez uma multiplicação aqui errada. Então, acaba aqui. Pouca gente deixou assim e acertou. Então, foi pouquíssima gente. Né? Uns 3, eu acho, só. Então, acabou aqui. Então, muita gente errou porque foi fazer uma multiplicação aqui que não existe. Índices diferentes de raiz você não pode multiplicar. Então, Z1, 4, 2. Então, agora, o K é 1. Então, dá 2π. 3 vezes 2π dá 6π. 6π mais 2, 8π. 8π sobre 3. Então, 8π sobre 12. Então, fica cosseno 8π sobre 12. Simplifico por 4. Dá 2π sobre 3, não é isso? 8π sobre 12, 12 eu divido por 4 dá 3, 8 dividido por 4 dá 2, não é isso? 6 mais 2, 8. 8π sobre 12. Então, é isso aqui mesmo. Mais I seno de 2π sobre 3, isso é igual a raiz quarta de 2. Isso aqui, 2π sobre 3 é
60 vezes 2, 120. Então, o mesmo de 60 é o mesmo ângulo de 60, só que no segundo quadrante. Então, cosseno de 60 é meio. Então, isso aqui. Só que está no segundo quadrante, né? Então, com sinal de menos. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, resulta nisso aqui. É o mesmo de 60, só que multiplicado por 2, ou seja, está no segundo quadrante. É 120, é o mesmo de 60. Então, 60 está aqui, 120 está aqui. Mesmo, só que é meio, só que está no segundo quadrante, então menos meio. O seno é o mesmo, então repetiu. O Z2, raiz de 4, raiz de 2, cosseno. Agora é 2 aqui, então 4π, 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 2, 14. 14 sobre 12, dividido por 2. Simplifico por 2, né? Então dá 7 sobre 6. 7π sobre 6, mais I seno de 7π sobre 6. Então, é o mesmo de 30, só que vezes 7, 20, dá 210, significa terceiro quadrante. Então, mesmo de 30, só que no terceiro quadrante. Então, de 30, o mesmo de 30, então o mesmo desse, só que no terceiro quadrante os dois são negativos. Então, mais 3 sobre 2, menos I sobre 2. E, finalmente, o Z3, raiz quarta, 2, cosseno, 6 vezes 3, 18. 18 mais 2, 20. 20 sobre 12, então eu posso dividir por 4. Então, dá 5π sobre 3, né? Então, 5π sobre 3 é o mesmo de 60, só que no 60 vezes 5, no quarto quadrante. É o mesmo de 60, só que no quarto quadrante. Então, o mesmo desse, só que no quarto quadrante. Mais I seno de 5π sobre 3. Então, isso aqui dá raiz quarta de 2. O mesmo desse, só que no quarto quadrante. Quarto quadrante, esse é o cosseno é positivo e o seno negativo. Então, o cosseno é positivo no quarto quadrante, está aqui, o cosseno é positivo e o seno negativo. Então, menos I, raiz de 3 sobre 2. Observe que eu tenho 4 raízes distintas. Veja que aqui, isso aqui tudo é igual, mas aqui é raiz de 3 sobre 2 mais I sobre 2. O parecido com esse aqui é esse aqui todo negativo. Menos raiz de 3 e menos I sobre 2. Aqui eu tenho menos meio mais I raiz de 3. Aqui eu tenho meio menos I raiz de 3 sobre 2. Então, são 4 raízes distintas, mas bem simétricas, bem simétricas. Ou seja, a simetria sempre se mantém, né? Uma está aqui, que é essa daqui, o Z0. O Z0 está aqui. Aí eu tenho simétrica a ele, o Z2. O Z2 é simétrico. É igualzinho, só que no terceiro quadrante. Aí eu tenho o Z1 aqui, o Z1 aqui, e bem simétrico a ele, o Z3. Então, eu tenho esses elementos aqui. O Z0 é simétrico ao Z2, o Z1 é simétrico ao Z3. Então, eu sempre formo um polígono com as mesmas distâncias, né? Então, essa distância aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Bem simétrico. Ok, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? Não, professor. Então, a maioria errou fazendo essa multiplicação aqui, dessas raízes. A maioria fez uma multiplicação dessas raízes e não existe isso na matemática. E a segunda questão era para resolver usando
o outro exemplo, o outro modo de fazer, né? Era a raiz de que mesmo? Diga aí. Menos 5 menos 12i. Então, ela pode determinar essa raiz. Então, pelo método x mais yi. Então, eu levo tudo ao quadrado, eu tenho menos 5 menos 12i igual a x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xy. Então, quando eu elevo tudo ao quadrado, eu tenho isso aqui e isso aqui. Parte real tem que ser igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária, então eu tenho que x2 menos y2 tem que ser igual a menos 5, e tenho que 2xy tem que ser igual a menos 12. Então, tem esse sistema, duas equações, duas variáveis. Dá para resolver. Começando por essa daqui, eu tenho que x ou y, tanto faz. Deixa eu ver se eu boto y. Acho que eu vou botar y. Vou isolar o y. Y é igual, y vai ser igual a menos 12 dividido por 2x. Então, vai ficar, quando eu divido por 2x, então vai ficar menos 6 sobre x, né? Então, passei o 2x para cá. Então, menos 12 dividido por 2x dá menos 6 sobre x. E aí, eu tendo esse y, eu substituo na de cima e resolvo uma equação do segundo grau, que vai resultar uma equação biquadrada, né? Então, vai ficar x2 menos 6 sobre x ao quadrado igual a menos 5. Então, isso aqui dá x2 menos 36 sobre x ao quadrado igual a menos 5. Multiplico tudo por x2 aqui. Então, fica x4 menos... Vou passar esse 5 logo para cá. Mais 5x2. Era menos, veio para cá mais. E menos 36, né? Já que eu estou multiplicando por x2, corto em cima com embaixo, igual a zero. Então, eu tenho uma equação biquadrada. Vou chamar x2 de k. Então, no lugar de x2, eu vou botar k. Então, vai ficar k ao quadrado mais 5k menos 36 igual a zero. Então, uma equação do segundo grau, fácil de se resolver. Delta é igual a b ao quadrado, 25, menos 4ac, então vai ficar mais 4 vezes 1 é 4, vezes 36, 4 vezes 6, 24, vai a 2, 4 vezes 3, 12, com 4, 144, e isso dá 169. Então, o meu K é igual a menos B, mais ou menos, raiz de 169 sobre 2A. Então, K1 vai ser igual a menos 5 mais raiz de 169 é 13, né? Mais 13 sobre 2. E o K2 é menos 5 menos 13 sobre 2. Então, aqui dá 8 sobre 2, 4, né? E aqui dá 18 sobre 2 menos 9. Como o meu K é o resultado de uma potência par, uma potência par não pode ser negativa. Então, esse elemento aqui perde sentido. Então, só vai ser o 4, né? Então, x2 é igual a 4, x é igual a mais ou menos raiz de 4, x é igual a mais ou menos 2. Então, tenho dois valores para x. Ou é mais 2 ou é menos 2. Volto para cá. Então, o meu y vai ser, quando x for 2, quando x for positivo, eu tenho menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Quando x for menos 2, menos 6 sobre menos 2, que dá 3. Ou seja, meu z vai ser igual a x, que vai ser mais ou menos 2, com o y, que vai ser menos ou mais, 3i. Então, tá aí. Meu z é isso. Ou, se preferir, pode botar separado. Z1 igual a 2 menos 3i
E o Z2 igual a menos 2 mais 3i. Ok? Então, pessoal, eu peço para vocês que tentem fazer as questões. Quando vocês pedirem ajuda a um colega, leia o que o colega fez, peça explicação o que foi que ele fez, como foi que ele fez, e não apenas copie o que o colega fez, porque vocês acabam copiando coisas erradas e me entregando coisa errada que dá para ver que foi cópia de colega. Dá para ver. Eu peguei questões que estavam aqui, ó. Tinha menos 30, arrumou, fez aqui, belezinha, mas se atrapalhou aqui e botou aqui, ó, menos x4 mais 5x2 menos 36 e quis e forçou que desse positivo. Não tem como dar positivo, porque quando isso aqui foi isso aqui, menos xk2 mais 5k menos 36. E aí forçou que isso aqui desse raiz de 169. Não dá, porque quando eu faço menos, a regra é b ao quadrado menos 4ac. Menos 4 vezes menos 1 dá mais. Quando eu vou fazer com menos, dá menos. Aí ficou 25 menos 144. E aí já dá errado. Só que aí ele forçou, botou 25 mais 144 deu 169, em uma expressão que não tinha como dar. Então eu já cortei aí e já foi embora. Outra pessoa, não sei se atrapalhou na cópia do colega e botou aqui um 4 aqui, ó. E aí depois o resultado deu certo, não tem como dar certo. Se eu pego menos 4 vezes 4 dá 16, vezes 36 já dá um número bem diferente de 144. Então já cortei já logo, porque a gente percebe que é cópia de um exercício do outro e os garranchos, pegou os garranchos do outro e não entendeu e acabou fazendo errado. Então, pode pedir ajuda ao colega, pode até pegar o texto do colega, mas estude o texto do colega, veja o que o colega fez. Se não entendeu o que o colega fez, pergunte por que isso aí. Se ele botou 4 aqui, pergunte por que 4 aqui? Como é que eu vou usar a fórmula de Bhaskara e vai conseguir dar esse resultado com o 4 aqui? Não tem como. Então, tem que ter essa atenção, pessoal, na hora de fazer essas atividades. Então, vocês estão estudando em casa, estão sem nenhuma fiscalização em termos das atividades. Então, tenham atenção. Pode pedir ajuda aos colegas, pode pedir ajuda a monitores, colegas dos cursos da frente, um colega que já é formado, ou o que for. Vocês têm essa liberdade de pedir ajuda. Agora, tente entender o que o colega está explicando para vocês, porque é muito feio eu pegar colas e colas muito erradas, né? Então, muita gente perdeu ponto por atraso, né, da atividade. Eu tirei meio ponto, todo mundo que atrasou a entrega da atividade. Muitos garranchos, ou seja, é uma prova, é uma atividade avaliativa, ou seja, eu estou avaliando vocês, eu estou resolvendo uma prova, então eu pego um monte de garrancho que eu quase que não entendo o que está escrito. Vou tirando ponto, né? Às vezes pode até alguma coisa certa, mas eu desconsidero porque tem que ter um certo cuidado com o documento que você está entregando, né? Então, tem que ter atenção, né? A atividade já entrou para vocês, entram 10h30, vocês têm até quarta-feira para me entregar a atividade, e me entregar um monte de rabisco, um monte de garrancho, feito de qualquer jeito, dá para ver que deixou a coisa para lá, depois pediu um colega rapidinho, fez uns garranchos, rapidinho para passar, para entregar no prazo. Então, tem que ter atenção, pessoal. Eu digo sempre, essa atividade remota, o esforço tem que ser mais de vocês, porque eu não vou estar vigiando quem está fazendo as coisas certas, quem está estudando, quem não está, né? Então, quem quiser só passar copiando dos colegas, pode até passar, vai passar. Eu não estou muito preocupado com isso, não. Vocês já são maduros o suficiente para saber o que importa para a vida de vocês, profissionais de vocês. Então, é cada um que cuide de si, né? A minha obrigação é tentar passar o conteúdo da melhor forma possível, explicar o máximo para que vocês entendam e tenham condições de fazer as atividades, né? Então, se vocês têm dúvida, perguntem, tirem dúvida para vocês terem condições de fazer a atividade. As atividades são sempre pequenas, simples, que dá tempo de fazer com calma, agora tem que levar a sério. Ok, pessoal?
Certo, professor. Então, vê se esforçam mais para recuperarem as notas, né? Mas a maioria está abaixo da média, né? E depois a prova final, eu já falei, a prova final não vai ser como essas atividades. A prova final é como se fosse uma prova mesmo. Vai ter um tempo pequeno de 2 horinhas, 2 horas aulas, ou seja, 1 hora e 40 minutos, para vocês fazerem a prova e me entregar o resultado, né? Então, é um tempo pequeno, só quem vai receber as provas são o pessoal que fica na final, então os seus colegas não vão estar fazendo, e às vezes pode estar preocupado com outras finais, com outras atividades, ou então vão estar querendo curtir as férias deles, então não vai estar, de repente, não vai estar à disposição de vocês para ajudar vocês a resolver as questões. Então, vocês vão acabar perdendo o tempo de vocês nessa disciplina, porque vão ter que cursar de novo, por bobagem, né? Por falta de levar um pouco a sério a disciplina, né? Nem precisa levar muito a sério, leva um pouco a sério que já dá para passar tranquilamente. Então, um abraço, até a próxima semana. Valeu, professor. Semana. Valeu, professor. Bom dia, professor. Tchau, professor. Até mais, professor. Tchau, gente. Boa semana.